Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Vivendo com Arte. Para quem não me conhece, me chamo Fabiana Stone, sou professora de arte há mais de 25 anos e escultora. E a minha paixão é o papel machê. Esse é o nosso penúltimo vídeo sobre mandala e nós vamos fazer os acabamentos aqui com massa. Por quê, pessoal? Porque o papel machê não é algo que tu possa colocar toda a massa de uma só vez. Então a gente aplica um pouco da massa, deixa secar e depois vem com os acabamentos, aonde a massa diminuiu de volume, porque como ela tem água, então a água vai secando e aí vai diminuindo o volume. Então, certos detalhes, acertos, nós temos que ir fazendo aos poucos. Por exemplo, aqui na minha região, que é muito úmida, a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no inverno, por exemplo, as camadas de massa têm que serem bem finas, porque senão elas começam a soltar, especialmente se for uma escultura. Já num trabalho como esse, de relevo, não é tanto problema, mas igual demora um pouco. Então aqui vocês observem que eu estou colocando massa nas bordinhas da mandala para dar um acabamento mais fino, para dar um acabamento mais, com uma qualidade maior, mais delicado. Então eu vou fazer isso em toda a volta da mandala e vamos falar a verdade, gente? Essa mandala tá ficando muito, muito linda, maravilhosa, uma mandala vazada. Outros materiais seria muito mais difícil construir uma obra dessas. Então aqui acelerei um pouquinho o vídeo, porque é o mesmo processo em toda a volta. Com cuidado para não tapar o relevo, os desenhos que foram feitos na borda. E o tempo todo eu utilizo a cola de farinha de trigo para me auxiliar a alisar. Mas cuidado para não encharcar demais a massa, senão ao invés de ajudar, ela vai atrapalhar. É só um pouquinho na pontinha do dedo para poder alisar. Ó, pessoal, observem que eu junto os meus dois dedos, indicador e polegar, e uso como se fosse uma ferramenta. Nós podemos usar várias ferramentas para fazer esculturas, relevos, mas ainda as nossas mãos são os instrumentos mais importantes que nós temos para esculpir uma obra, para modelar uma obra. Então aqui está concluída essa parte, o resto de irregularidades que tenha vão ser tiradas com a lixa. Eu particularmente estou apaixonada por essa mandala. E agora a segunda parte do vídeo, eu vou ensinar vocês a fazerem os pingentes dessa mandala. Ela vai ficar fixada, presa em um galho, que eu peguei lá num dos primeiros vídeos da mandala, e nós vamos ter alguns pingentes no formato de folhas. Eu vou ensinar duas formas de fazer eles, manual e outra com molde, porque nós podemos utilizar vários moldes que a gente tenha, até algumas forminhas de cozinha utilizadas para culinária, elas também são boas para fazer pingentes, para fazer até colares. Então eu vou na sequência mostrando para vocês. Aqui eu já tenho várias pecinhas secas, que vão ser os nossos pingentes. Essas eu fiz com um moldezinho
que na verdade é um ferro de cobre para fazer flores. Mas agora eu vou mostrar para vocês o método manual. Eu estou usando um pedacinho de plástico filme, que vai me facilitar na hora de modelar, porque o papel machê, por mais que a massa esteja boa de trabalhar, sempre gruda um pouquinho, os detalhes são mais difíceis de fazer. Então, colocando o plástico filme, eu posso trabalhar nesses detalhes sem ter o contato direto com as minhas mãos ou com a ferramenta que eu vou usar, que no caso é uma faquinha velha. Eu tenho outras estecas, outros materiais, mas eu utilizo aqui com vocês aquilo que vocês têm, que podem ter facilmente, né? É uma faquinha ali da cozinha, que já está velhinha e vocês não iriam usar mais na cozinha, pega para trabalhar. Então aqui, ó, eu estou modelando o formato sem dificuldade, porque o plástico me ajuda muito, sempre acomodando ele, mantendo ele esticadinho. Pessoal, quem não é inscrito, se inscreva. Toda semana tem vídeo novo, tem técnicas novas. Então se inscrevam, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo, que isso ajuda o canal a crescer, a chegar a mais pessoas, que é o meu objetivo. Então aqui, ó, eu abri o plástico. Vou passar um pouquinho de cola de farinha de trigo para deixar bem lisinho e vou cobrir com plástico de novo. A partir daí é que eu vou fazer os detalhes da folha. Então agora eu tapo, deixo bem esticadinho e observem como é fácil fazer esses detalhes. Ó, uma faquinha, pressiono só ela e ela já cria a marquinha, que fica perfeita com a ajuda do plástico. Olha só. Procura manter o outro lado simétrico. E esses pingentes podem ser usados em vários trabalhos. Outros formatos, outros desenhos também podem virar pingentes para colares. E pronto, bem rapidinho a nossa folha está pronta. Essa já é uma seca, que por sinal eu sequei no forno da cozinha. Agora aqui esse é o que eu falei para vocês, né, que é para fazer flores. Isso é muito, muito antigo, eu tenho há muitos anos. Não faço mais flores, mas utilizo para outros trabalhos. Então agora aqui eu vou colocar a massa, sem muitos exageros de massa, para a folhinha ficar delicada, ficar fininha.
E o papel machê é muito resistente, pessoal, muito resistente. Esses pingentes, eu iniciei ali essa parte dos pingentes jogando as folhinhas, deixando elas caírem do alto, para que vocês pudessem ver o quanto elas são resistentes. Então aqui vou dar uma alisadinha com a cola de farinha de trigo também, que é para não ficar uma textura muito irregular, não é a minha intenção nesse caso, mas se eu quisesse poderia ser, né, algo mais rústico, mas não é a minha intenção. Pressiono com a outra parte e tá pronta a nossa folhinha. A vantagem dessa ferramentinha é que ela me proporciona os dois lados, né, com esses detalhes, esses relevos ao mesmo tempo, ó. Linda, né, pessoal? Agora é deixar secar, fazer o furinho, porque é um pingente, então a gente não pode esquecer de furar. Aí, se for necessário um pequeno acabamento nas bordas, a gente faz. Pode ser até com um palito de churrasquinho para fazer o furinho. Um aramezinho também. Pronto, perfeito. Aqui então está um esboço de como vai ficar a nossa mandala. Eu vou usar também fatias de galhos. Espero vocês no próximo vídeo.